Praticidade versus medo. Caixas eletrônicos oferecem perigo por serem cada vez mais alvo dos bandidos. Gatuno na madrugada. Bandido invade restaurante em Campos do Jordão e foge com TV nas costas. Chega ao fim a Assembleia da CNBB. Bispos do Brasil defendem a apuração rigorosa dos escândalos de corrupção e dizem que o processo de impeachment é evidência da atual crise política. Um ano depois, estudante morta em acidente com micro-ônibus é homenageada em Monteiro Lobato. As causas continuam sendo investigadas. Privilegiados, conheça os esportistas que vão carregar a tocha olímpica na passagem por Taubaté. Me sinto muito honrado, por ser um representante da cidade e o representante do Esporte Clube Taubaté. Contagem regressiva para o sonho de ser Miss São Paulo. Terminam amanhã as inscrições para a seletiva regional. A cada dia o coração bate mais forte. A seletiva em Ilhabela está chegando. Vai ser no dia 23 de abril. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Boa noite. Com o aumento dos crimes de explosões de caixas eletrônicos, o medo de quem utiliza os terminais é enorme e diário. Além da violência, donos de estabelecimentos onde os equipamentos estão instalados também sofrem com os prejuízos. Pois é, Márcio, quem já passou pela experiência não quer mais correr risco e abre mão deste tipo de facilidade. Eles são úteis para todo mundo que possui conta em banco. Nos terminais de autoatendimento é possível fazer muitas transações bancárias. É por isso que estão disponíveis em locais de fácil acesso e de muito movimento. Mas em vez de praticidade, caixa eletrônico virou sinônimo de perigo. Eles estão sendo cada vez mais alvo dos bandidos. Assusta muito, Principalmente pra gente que trabalha fazendo depósitos o dia todo, dá muito medo. A gente que tem colegas que trabalham em bancos, sabe o risco que eles correm. A gente vindo pra cá, a gente anda inseguro o tempo todo, Dá muito medo. Eu, sinceramente, fico com muito receio. E, na verdade, a gente anda inseguro em todo lugar, do banco, na rua, em todo ambiente. Na verdade, eu só uso cartão para pagamento e muito pouco. Na época de dia que tem pagamento, tem que ter mais policiamento perto dos bancos. O ladrão, ele faz as coisas mais de noite, eu acho, madrugada. De dia, de manhã, ele está dormindo. Quando tem dinheiro para receber, eu venho de manhãzinha. Se eu estou lá na rua, no meio da rua, eu já olho o ambiente que está aqui dentro. Certo. Aí, conforme o ambiente de lá, eu entro aqui. Se é dia, quando não é dia útil, certo? Seja em bancos ou instalados em estabelecimentos comerciais, nada parece frear as ações, que a cada dia são mais audaciosas. O uso de explosivos tornou-se prática comum neste tipo de crime. Em 2016, de acordo com a Polícia Civil, foram pelo menos 12 ocorrências de explosão de caixas eletrônicos e assalto a bancos na região. Metade do que foi registrado no ano passado. Somente deste mês foram 4 ocorrências. A mais recente, nesta semana, em São José dos Campos. Bandidos arrombaram 3 terminais dentro da Câmara Municipal. Os seguranças foram rendidos. Caçapava teve 3 explosões de caixas eletrônicos em 2016. Queluz também ficou assustada com o ataque ao banco em fevereiro. No litoral norte, o alvo há 2 semanas foi São Sebastião. Na praia Boiçucanga, na Costa Sul, cerca de 10 bandidos armados explodiram diversos equipamentos e ainda atiraram contra moradores e mataram um policial civil. A quadrilha fugiu de barco. Inicialmente, o trabalho feito no local do fato, um levantamento do local para colher provas, imagens captadas por câmeras de segurança, impressões digitais que possam levar aí a identificar os autores.
E aproveitamos também para checar informações que a própria população nos passa, auxiliando através de veículos utilizados pelos membros das quadrilhas. Isso tudo é feito preliminarmente. Posteriormente é instaurado um inquérito policial e aí é feita uma troca de informações entre as polícias federal, militar e até mesmo polícias de outros estados. Quem já foi vítima dos criminosos não quer mais saber de correr risco. É o caso do Hospital São Francisco de Jacareí. O presidente da entidade lembra os momentos de pânico vividos na madrugada de 29 de dezembro de 2015. O silêncio no local foi quebrado pelo barulho das explosões. Uma quadrilha invadiu o lugar e rendeu pacientes e funcionários. Tudo aconteceu bem perto de 2 setores que atendem pessoas em estado delicado, a oncologia e a cardiovascular. A enfermeira foi, deu medicamento às pacientes e abriu a porta do quarto. Ela aparenteou com um deles segurando um paciente, que na verdade ele estava tentando fazer esse paciente como refém também. E disso ela voltou para dentro do quarto correndo e fechou a porta e gritou. Nisso eu coloquei a cadeira atrás da porta. Minha primeira iniciativa foi pegar os bebês e as mães e trancar dentro do banheiro e voltar para segurar a porta junto com a enfermeira. Aí foi onde houve a primeira explosão. E o pânico foi muito grande, o medo muito grande. Respeitaram doentes, não respeitaram as mães, não respeitaram bebês que acabaram de nascer, sabe? Foi horrível. Para evitar viver novamente o terror, a direção da entidade decidiu retirar os equipamentos do local. De uma certa maneira foi até bem aceito, porque em vez de você correr o risco de ter que enfrentar uma situação dessa, hoje tem muitas alternativas, até pagamento se faz pela internet. Então a gente não teve maior problemas com relação ao funcionário sobre isso. A gente não prevê colocar banco mais dentro do hospital. Certo? O espaço, inclusive, a gente vai usar com o setor comercial onde ocupava o espaço, o banco. A Polícia Militar disse que o setor de inteligência já vem fazendo análise criminal da região para as ocorrências em agências bancárias. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, nenhum caso de roubo a banco foi registrado no Vale do Paraíba de janeiro a fevereiro deste ano. Por nota, a Federação Brasileira de Bancos informou que investe no aprimoramento de segurança bancária. Bem, sobre este assunto, a gente vai conversar agora com um especialista em segurança, consultor também, Davi Fernandes da Silva. Muito boa noite, obrigada pela presença do senhor. O senhor acredita que essas ações dos bancos em segurança pública, em segurança das agências e dos terminais, elas são suficientes? Hoje eu posso dizer que grande parte dos empreendimentos não estão 100% preparados. Hoje nós estamos lidando com quadrilhas criminosas que usam explosivos e que usam outros meios de enganar a polícia. Nós nunca vamos ter 100% de policiamento em frente a um banco, em frente a um shopping, em frente a um loteamento. Então o bandido pode usar o disfarce ou ele pode usar artefatos. Então, há tecnologias diferentes que os bancos podem aplicar para retardar a ação do bandido ou melhorar a segurança interna através do desenho, ou seja, precisa se cuidar da segurança na arquitetura. Precisa criar um layout que dificulte o acesso. O bandido não pode chegar e ter acesso ao alvo. O caixa eletrônico hoje se tornou um alvo, tanto no setor bancário quanto no setor privado. Então, no quesito privado, ou seja, empresas, ela precisa pensar na sua estratégia se vale a pena ter esse caixa eletrônico aqui. Isso me traz clientes e ajuda meu faturamento. O senhor falou em tecnologia, a gente vê que alguns caixas eletrônicos, os bandidos eles até estouram, mas não conseguem chegar até o dinheiro e vão embora sem levar absolutamente nada. Essa é uma alternativa, aumentar a resistência desses caixas cada vez mais para evitar esse tipo de crime? Ou o senhor acha que deve também se blindar ele impedir o acesso aos caixas? Exatamente. Se esse problema de segurança for tratado lá na arquitetura, mais de 90% dos empreendimentos hoje no Brasil, eles não olham a segurança lá no desenho arquitetônico. Se já está construído, vai ter que reformar o ambiente para se criar um layout adequado à segurança. Essa segurança, ela tem que ter um reforço físico.
A segurança, no geral, ela precisa de segurança física, segurança eletrônica, segurança humana, ou seja um monitoramento externo, ou seja um vigilante. Né? Não adianta só também colocar o vigilante, como os bancos colocam hoje, na porta. O vigilante tem que estar em condições de reagir. Então, é preciso sim reforçar a segurança física e criar camadas de segurança dificultando o acesso. Hoje tem tecnologias que a hora que chega a quadrilha já é possível a própria câmera detectar e já mandar um sinal externo e ter a pronta resposta. Davi, o senhor acredita, qual que é a análise que o senhor faz dessa situação? A gente vê aumento de crimes, aumento do medo, os estabelecimentos comerciais não querendo mais os terminais. Exatamente. Qual que é a análise dessa situação agora atual? Nós vivemos um momento crítico, econômico, político e que tende a piorar. Né? Os crimes de roubo aumentaram, tem cidades que aumentaram em 80%, a média em geral é 20%, 26%, até mais. O Brasil está entre os 11º país no mundo no quesito de roubo, ou seja, nós somos o 11º país mais inseguro no mundo. No quesito roubo, aqui acontece crimes que em outros países não acontecem. Então a gente vê que falta o quê? Uma cultura de segurança. Infelizmente, o nosso tempo é escasso, a gente vai ter novas oportunidades de conversar com o senhor sobre esse assunto. A gente falou aí com o Davi Fernandes da Silva, que é especialista em segurança. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, viu? Olha, e por falar em ousadia, um criminoso invadiu um restaurante em Campos do Jordão e foi flagrado pelas câmeras de segurança. O que chama a atenção é a agilidade do bandido. O crime aconteceu no final da madrugada de segunda-feira, mas a polícia divulgou só hoje as imagens. O ladrão chega encapuzado por volta de 5 horas da manhã. Com um pedaço de madeira, ele estoura o vidro e invade o restaurante. 44 segundos depois, o criminoso aparece com uma televisão. O homem coloca o aparelho nas costas e foge correndo em direção ao bairro Morro das Andorinhas, na região central da cidade. O alarme do estabelecimento disparou, mas mesmo assim o bandido conseguiu escapar e continua foragido. A seguir, bispos do Brasil pedem a apuração rigorosa de crimes de corrupção. Agora a hora certa para você, 7 horas em ponto. A gente volta daqui a pouco.